Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. E meus amigos, as coisas estão encaminhando para justamente o que eu mais queria ver. Então, sem enrolação, bora falar logo sobre isso. O capítulo se chama Ruínas do Incêndio. E bom, só de ler esse nome a gente já consegue identificar o que vai ser tratado aqui nesse capítulo. Logo, de fato, finalmente Nayuta volta a ser citada e também iremos vislumbrar mais uma vez todo aquele cenário da destruição da casa do Denji. Mas calma, logo a gente chega lá. Vamos partir do começo, certo? A nossa atenção é voltada justamente para a continuação de todo aquele conflito entre Yoru e Denji no capítulo anterior. Mesmo o Denji ter sim ficado bem chocado com tudo aquilo, a gente vê uma expressão bastante de sofrimento até do personagem. Ele clama pela Nayuta. Existe um desespero bem grande aqui. Denji ficou em coma por dias, sem nenhum tipo de informação nova do restante da sua família. E tudo fica ainda mais intenso quando percebemos que o mesmo enfrentou a si mesmo durante todo esse tempo. Denji se culpa profundamente por não ter salvo e protegido a Nayuta, algo que relaciona diretamente com a decisão egoísta que o mesmo teve em abraçar o seu sonho de ser mais uma vez ele mesmo, ser o Chainsaw Man mais uma vez. Quanto mais tudo aquilo que ele está vivendo se distancia da ideia de um sonho, tudo fica ainda mais desesperador, ao ponto dele não poupar palavras ao prometer para Asa e Yoru que ele lutaria quantas vezes fosse necessária caso a Nayuta estivesse em segurança. O Denji precisa encontrar Nayuta. Além dela ser a sua única família, nesse momento o protagonista quer se agarrar a qualquer esperança de que na realidade tudo aquilo não é culpa dele, de que ainda há espaço para o mesmo proteger e cuidar da sua irmã. E obviamente, vendo aquele desespero e também a promessa, obviamente, a Asa acaba confiando no Denji. E agora a nossa atenção é voltada para o caminho desses personagens até a casa do Denji. E eu gosto muito dessas cenas aqui, pois a gente repara o quão distópico é aquela sociedade. Existe, de certo modo, um grau de normalidade ali, mesmo com todo o caos que já aconteceu e todo o caos que ainda está acontecendo. Existe uma parcela daquela população que está conseguindo viver uma certa normalidade. O controle da massa, todo o lance da cortina da fumaça, realmente está sendo muito bem aplicado aqui. Eu simplesmente acho incrível todo esse enfrentamento que o Denji tem com a realidade. Todo o cenário da sua casa completamente destruída e principalmente sem nenhum vestígio de algum corpo da Nayuta é o suficiente para quebrar muito mais esse personagem. O Haruka até pontua que se a Nayuta não está ali, que foi o último local onde eles se viram, então acaba não tendo muitas opções do que fazer. Mas Denji não quer acreditar nisso. A feição do personagem mostra todo esse medo de ter perdido a sua família, ao mesmo tempo que reflete um olhar muito perdido. E tudo isso só piora pelo discurso da Yoru, a qual ela vai impondo cada vez mais a realidade para alguém que está desesperado, tentando se agarrar a qualquer otimismo para que a sua família esteja viva, julgando que tudo aquilo ali é apenas perca de tempo. Que é óbvio que o que ele está pensando de fato aconteceu. Ele fugiu, Nayuta foi atacada e acabou morrendo. É óbvio que isso alcança o personagem. Tanto é que Fujimoto faz questão de mais uma vez mostrar ao Denji de um certo modo que pareça que o mesmo está escondendo a sua afeição. Há muita culpa, choque e vergonha aqui, mas ainda precisa acreditar que na realidade tudo vai dar certo. Então obviamente que a procura tem que continuar. Mas observando tudo aquilo, Asa toma controle mais uma vez e tenta alcançar em palavras assim como o Chainsaw Man conseguiu fazer com ela. Logo ela pontua para Denji que os dois são semelhantes e que ela entende como é perder uma família por culpa dela mesma. Essa parte na realidade machuca ainda mais o personagem, mas tudo bem, Asa, você está tentando ajudar. Mas ela ainda vai mais a fundo, dizendo que pode fazer qualquer coisa para ajudar ele. E de fato existe uma preocupação aqui da personagem. E era exatamente tudo isso aqui que eu queria ver. A Asa sempre foi uma pessoa fechada, algo que é torturante, já que ela tem medo de ficar sozinha, mas também tem medo de se aproximar. Contudo, muito do que aconteceu aqui entre Asa e Denji foi algo genuíno, sem contar que ela se apaixonou pelo Chainsaw Man. O Chainsaw Man deu motivos para ela continuar vivendo. Ela está em uma situação muito incoerente quando pensamos no bem-estar do Denji. Mas para ela aquilo vai ajudar esse personagem.
Então ver essa reação aqui é só algo natural. O Denji não é inimigo da Asa, e nem da Yoro. E novamente eu gosto muito de como o Fujimoto desenha o Denji assim. Seu cabelo tampando qualquer tipo de expressão, isso é muito foda. Pois realmente traz esse sentimento de alguém que está se sentindo pequeno, com vergonha. Principalmente sem forças, isso aqui é muito forte. E também é muito triste, pois no momento que o Denji mais fazia isso, ele não estava nada bem. Mesmo ouvindo uma proposta que facilmente o Denji do passado aceitaria, nosso personagem aqui na realidade fica indignado com toda aquela atitude da Asa, já que há poucos momentos atrás a mesma o machucou fisicamente e agora ela está agindo toda boazinha como se nada tivesse acontecido. E obviamente isso é sim revoltante. A Asa até tenta encontrar certas palavras, mas ela decide não contar toda a verdade. Na realidade, ela mal desenvolve algum motivo daquilo ter acontecido e acaba decidindo mudar de assunto, apontando que na realidade o Denji deveria se transformar em Chainsaw Man e lutar contra ela, pois assim ele poderia ter uma vida normal, mostrando que de fato a personagem ainda acredita que o que ela está fazendo, os planos de Fame, no final das contas vai conseguir sim separar o Denji do Chainsaw Man e o Denji poderá ter uma vida completamente normal e tranquila. Então ela estaria salvando o Chainsaw Man na cabeça dela. Eu gosto muito de ver essa expressão de tédio do Denji quando ele escuta isso, pois é impressionante como esse personagem está cercado de pessoas que sempre estão ali presentes para medir as ações desse personagem. Em um momento há a proibição, em outro a tentação, já em outro novamente o desejo, a vontade de voltar a ser ele mesmo. E mesmo quando ele teve autonomia de seguir a vida dele, de ser ele mesmo, as coisas não aconteceram da melhor forma. E agora, de forma avulsa, aparece mais uma pessoa dizendo o que ele tem que fazer. Mas ele continua insistindo que ele não está afim de lutar. E aqui vem a frase mais importante desse capítulo, mais impactante de tudo isso. O Denji, mais uma vez, tentando desviar o seu olhar, relata que toda vez que ele se transforma em Chainsaw Man, tudo ao seu redor vai por água abaixo, refletindo mais uma vez a necessidade, a vontade, a esperança de poder encontrar Nayuta. Tudo isso daqui é extremamente poderoso, pois impacta diretamente no desenvolvimento desse personagem. Denji havia perdido sua família para posteriormente perder a própria liberdade de ser ele mesmo, de viver a sua própria vida. Algo que ganha ainda mais peso quando percebemos que o personagem se culpa a todo momento. Desde o fim da parte 1, foi imposto ao mesmo que ele é um pecador, que tudo de ruim que acontece na vida dele é por culpa dele mesmo. E isso foi se ganhando sustento ao ponto do personagem de fato acreditar nisso. Quando finalmente temos aquele encontro mais uma vez com Pochita, a qual o personagem percebe que viver aquela vida vazia não era viver. Abdicar da sua existência não é viver. E ali surge o maior de seus sonhos naquele momento, que é finalmente poder enfrentar mais uma vez o viver a sua própria vida. E isso é simbolizado pela figura do Chainsaw Man. Abraçar essa transformação, abraçar esse seu lado, é abraçar a si mesmo. Mas principalmente a versão a qual ele mais gosta. A versão a qual ele sabe que as pessoas recebem de maneira positiva. É importante reconhecer ser o Denji antes do Chainsaw Man. Porém, isso daqui se mistura. Ambos são partes da mesma pessoa. Com certeza ele não se sentia capaz de viver apenas sendo Denji. Sinceramente, é difícil julgar essa atitude do personagem. É uma situação muito delicada. Ainda acho que o personagem deve passar por um momento de amor próprio mesmo. Porém, eu sempre achei incrível a ideia do mesmo entender que ele deve tomar suas próprias decisões, que ele pode sim permitir ter sonhos, que ser o Chainsaw Man é algo inerente a ele. Mas a realidade é muito cruel. O Denji se transformou em uma situação completamente terrível, a qual sim acaba enfraquecendo um pouco do simbolismo de alcançar um sonho, ao passo que literalmente se transformou em uma situação de vida ou morte. Mas mesmo assim, houve euforia, houve alegria de se sentir poderoso, de se sentir realizado mais uma vez. Porém, a realidade continua mostrando o quanto esse personagem é pequeno. E agora, dessa vez, todo esse contexto fez com que o personagem entendesse que, na realidade, tudo aquilo é realmente culpa dele. Se o Denji voltasse a ser o Chainsaw Man, iria acontecer consequências.
Dessa forma, toda aquela êxtase, todo aquele sentimento bom que o Chainsaw Man trazia para aquela pessoa, agora se transformou em um arrependimento amargo, fazendo com que ele de fato acredite que o se transformar em Chainsaw Man é simplesmente o suficiente para tudo de errado acontecer em sua vida. Eu posso dizer com toda certeza que esse é o momento de maior vazio desse personagem. E até então, aqui não teve a Power dizendo para ele continuar vivendo para encontrá-la. Aqui não teve pessoas fanáticas gritando pelo seu nome. Aqui também não teve aquela conversa introspectiva da Kobeni. Denji está em uma situação bem ruim, a qual existem pessoas que querem matá-lo. A sua família em sua cabeça pode sim estar morta e a culpa é completamente dele. E aquilo que ele tanto buscava demonstrou ser o maior culpado disso tudo. Não existe muito rumo aqui. É realmente Denji entendendo que nem mesmo o sonho dele ser ele mesmo, isso pode acontecer. E o pior de tudo isso é que a culpa é dele. Isso é muito, muito, muito pesado. E o pior de tudo isso é que de fato agora ele consegue confirmar ainda mais isso pra ele mesmo. Eu vejo fielmente que esse personagem acredita que ele é o maior culpado disso tudo. E justamente por isso, nem que seja no modo automático, ele precisa continuar acreditando. É necessário encontrar Nayuta. É necessário entender que ele não é tão ruim assim. E eu garanto que se o pior acontecer, eu acho que o Denji não vai aguentar. O clima fica assim bem pesado e a Asa até mesmo tenta pedir algum conselho para Kiga, pedindo para que ela fale alguma coisa. E é impressionante quanto ela só pensa em comida de fato. Pois ela aponta que talvez ele não queira lutar, pois ele deve estar com fome. Eu gosto muito desse alívio cômico da barriga do Denji fazendo barulho e dando esses closes na cara da Asa. Então a Asa acaba afirmando que eles podem comer o que ele quiser. E ele acaba optando por sushi. E isso é interessante, pois me lembra a Fumiko dizendo que ela poderia comer sushi todos os dias. Mas é um pouco... é um pouco engraçado e um pouco triste que a Asa acaba dizendo que ela não gosta de sushi, ela não come sushi. Logo, ele poderia escolher qualquer comida, menos essa. E eu acho muito engraçado que até o Katana Man fica irritado com isso. Obviamente, ele ficaria irritado, né? Mas é impressionante como ele pôde estar do lado do Denji nessa situação. E machuca o capítulo se encerrar com o Denji nem mostrando a sua afeição, de fato cabisbaixo e afirmando que o que ele quer é aquilo. A gente vê essa afeição da Asa de irritada, que é assim bastante engraçado, traz esse alívio cômico, mas eu tenho quase certeza que ela vai aceitar eles irem comer sushi. A Asa claramente é uma pessoa que visa estar no controle das situações. Quando digo isso, eu me refiro que ela é uma pessoa ansiosa e que, obviamente, o quanto mais ela tem controle sobre tudo que está acontecendo, melhor. Então, quando ela se vê em uma situação como essa, obviamente isso é algo que a irrita. Mas eu realmente vejo que ela está se importando com o Denji, então ela vai ceder isso. E isso, inclusive, pode fazer a personagem amadurecer ainda mais. Mas então, a gente tem todo esse desenvolvimento ainda mais poderoso no Denji. Estamos embarcando em mais um momento bem melancólico do personagem. E a maior chance para que tudo isso mude de situação é a Nayuta estar de fato viva. Algo que eu realmente acredito que sim. Mas a situação em que ela está também é importante para esse cálculo. Acredito que esteja viva, pois de fato o poder que ela implicou na Asa acabou não sumindo. A Asa não lembra da Nayuta, nem a Asa nem Yoro. Então, de certo modo, a manipulação das memórias provenientes da Nayuta ainda está acontecendo. Algo que definitivamente não aconteceria se ela estivesse morta. O próprio desfecho da Makima deixa claro isso. Mas sinceramente, eu ainda tenho muito medo sim de como pode estar a situação da Nayuta. Eu realmente aposto que a Nayuta ainda está nas mãos da igreja. Sim, eu realmente acho que a igreja conseguiu fazer alguma coisa com ela. É um elo muito poderoso com o nosso protagonista, então eu sim vejo a igreja querendo se beneficiar disso para quebrar ainda mais o personagem ou conseguir outras coisas dele. Mas o que eu mais queria mesmo era ver o Yoshida, de certo modo, resgatando a Nayuta. O que eu quero dizer é, se de fato a segurança pública realmente iria fazer isso com a Nayuta, caso o Denji voltasse a ser o Chainsaw Man, eu gostaria muito de ver o Yoshida trocando um pouco de lado, tentando ajudar de uma forma mais encoberta toda essa relação do Denji e Nayuta. Pois novamente, nitidamente, é um personagem que se sentiu muito abalado por tudo aquilo. Mas se colocarmos o Yoshida nessa equação, tudo pode ficar ainda mais complicado se levarmos em consideração que talvez ele seja o Chainsaw Man falso.
Enfim, o caminho está acontecendo da forma que eu queria. Eu queria ver esses dois personagens conversando mais sobre a vida. E eu ainda quero ver o Denji entendendo que a Asa não é só a Asa, é a Asa e a Yoru. Eu acho que esses personagens têm tudo para se entenderem, de verdade mesmo. Eles são muito semelhantes, então é sempre algo que me anima muito. Fiquei muito feliz deles não partirem pra luta, de verdade. E a Nayuta vai voltar, gente. Ela vai voltar, calma, calma. Mas com certeza esse capítulo pra mim foi um dos melhores desse ano. Mas caramba, foi pesado. Mas então é isso. Esse tipo de vídeo é muito importante ver a opinião de vocês. Então por favor, comentem muito aí. E se possível, obviamente, compartilhem esse vídeo e avaliem também. O compartilhamento e o comentário ajudam demais, vocês não têm ideia. E eu não tô acreditando que a gente tá pertinho de um K. Sério, gratidão. Gratidão mesmo por todo o carinho, por todo o empenho que vocês estão dando nos vídeos. Pô, por todo o desempenho do canal nesses últimos dias. Vocês não têm ideia do quanto isso me deixa feliz. É sinal de que eu tô conseguindo entregar bons conteúdos pra vocês, mesmo em uma situação bem turbulenta da minha vida. Então isso é muito gratificante mesmo pra mim, de verdade. Vocês significam demais, 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 demais. Então meu muito obrigado. Eu vou preparando cada vez mais um especial agora de 1K. Espero que todos vocês fiquem muito bem. E se por acaso querem ajudar ainda mais o canal, se torne um membro. Agora eu não tô conseguindo trazer tantos benefícios para os membros, mas pode confiar em mim, eu vou trazer muita coisa pra vocês ainda. Mas de qualquer forma isso ajuda bastante o canal. Então muito obrigado a esses maravilhosos aqui. Ai, agora tem que esperar mais 2 semaninhas pra lançar mais capítulo, mas vai valer a pena, sempre vale. Até a próxima e adoro vocês.